Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito dessa vara civil de Belo Horizonte. A White Martins propôs tutela provisória de urgência em face da empresa Lagoa Nitrogênio, objetivando a imediata devolução de tanque de gás de propriedade da autora e que estava locado à ré. O inadimplemento dessa obrigação de disponibilizar a retirada do equipamento tem significativo relevo. Isso porque a abrupta escassez no mercado internacional de gases e equipamentos correlatos, como é o tanque em questão, demanda que a autora recupere todos os seus tanques de gases indevidamente retidos, nomeadamente considerando o agravamento da crise sanitária que é causada pela pandemia do novo coronavírus, o que fez aumentar exponencialmente a demanda de gases hospitalares e recipientes para o seu armazenamento. É nesse quadro fático que está inserida esta demanda. Permita-me, portanto, fazer um breve resumo da hipótese e aduzir as razões para o imediato deferimento da liminar pleiteada. A autora é uma empresa de fornecimento de gases medicinais industriais e fornece diversos tipos de gases para os mais diversos ramos de atividades, dentre esses ramos, hospitais, públicos e privados, indústrias e médias e pequenas empresas. Nesse contexto, a autora e a ré firmaram um contrato de fornecimento, locação e assistência técnica, que tinha por objetivo o fornecimento de nitrogênio líquido, o aluguel de recipiente criogênico, ou seja, um tanque para o gás, e de assistência técnica. Pois bem, foi contratualmente estabelecida, em caso de rescisão do contrato, a obrigação da ré em disponibilizar imediatamente o tanque para retirada, isso sob pena de multa diária. Peço vênia para trazer aqui o que dispõe a cláusula contratual em questão. Aspas. Sem prejuízo do disposto na cláusula 8ª do contrato de fornecimento de gases, do qual esse anexo é parte integrante, em caso de rescisão, a compradora deverá permitir a imediata retirada dos equipamentos pela fornecedora, independentemente de aviso ou notificação, sob pena de pagar, por dia de atraso, uma multa equivalente a 10% do valor de cada equipamento, sem prejuízo de perdas e danos que seu ato vier a provocar. Fecho aspas. E o que ocorreu? A ré manifestou o seu desejo de rescindir o contrato, mas não adotou nenhuma providência para a devolução do bem de propriedade da autora. Então a autora notificou a ré acerca da necessidade de devolução do tanque, mas sequer obteve resposta. Ou seja, o tanque de propriedade da autora está indevidamente na posse da ré. E o que é pior, a autora encontra-se impossibilitada de empregá-lo no esforço humanitário e logístico que a situação requer para a garantia do correto abastecimento de todos os clientes hospitalares. Como é de conhecimento geral, vive-se atualmente uma situação extremamente delicada, isso em decorrência da pandemia da Covid-19. Sendo certo afirmar que a demanda por gases medicinais teve aumento de 500 a 1000% no cenário mundial. O sombrio cenário de desabastecimento de suprimentos hospitalares, dentre estes os gases medicinais, é uma realidade, que inclusive já foi alertada pela OMS na fala do seu diretor-geral, Tedros Adhanom. Abro aspas. Até agora, não foi identificado nenhum risco iminente de falta de remédios, mas há preocupação real com a situação de abastecimento de oxigênio medicinal, e continua o diretor-geral. O acesso ao oxigênio medicinal pode ser a diferença entre a vida e a morte para alguns pacientes, mas já há escassez em alguns países, o que pode ser agravado por essa epidemia de Covid-19. Fecho aspas. Neste contexto, conforme consigna Karina Kocher, gerente de inteligência comercial da Gasworld, o grande risco é a falta de capacidade de armazenagem nos hospitais em tanques próprios, que são diretamente abastecidos pelas companhias, em razão da alta demanda interna. Portanto, a White Martins, que atua no segmento de gases medicinais,
possui indispensável papel no combate aos nefastos efeitos dessa pandemia e não deve poupar esforços para garantir o fornecimento de gases medicinais aos mais diversos hospitais de todo o país. Nessa ordem de convicções, o Poder Judiciário tem papel fundamental. Especificamente quanto ao tema em análise, a White Martins ajuizou no Rio de Janeiro uma medida judicial em hipótese similar a esta, para a recuperação de cilindros de gases, sendo a liminar imediatamente deferida pelo juízo, que em decisão muito oportuna aduziu o seguinte, abro aspas, não sendo razoável destarte a retenção dos bens da parte autora que estava com os réus sob regime de comodato, configurando assim o fumus boniuris. O periculum in mora, por sua vez, caracteriza-se na necessidade de retomada dos cilindros pela parte autora, para que haja reforço no fornecimento de gases medicinais aos hospitais, mitigando-se os efeitos da pandemia da Covid-19 por auxiliar na estruturação dos hospitais com a viabilização de fornecimento de insumos, nesse caso, gases medicinais. Fecho aspas. Essa decisão reflete a preocupação da White Martins. Até a presente data, não houve qualquer manifestação da ré acerca da devolução dos bens dados em locação. E a cada dia, aumenta a saturação do sistema de saúde. Não há dúvidas quanto à relevância e essencialidade do equipamento em questão para que se possa garantir o correto fornecimento de gás aos seus clientes hospitalares. Vale lembrar que os respiradores são alimentados com os gases medicinais fornecidos pela White Martins, os quais, por sua vez, são armazenados em tanques, como indevidamente retido pela ré. Mas não apenas os respiradores. Também o nitrogênio é usado para a preservação do sangue e tecidos vitais, assim como possui aplicações em situações de atendimento emergencial e nas técnicas modernas de anestesia. Outro exemplo é o gás hélio, também fornecido pelo White Martins, e igualmente essencial aos hospitais, ainda mais nesse momento de pandemia do Covid-19, eis que utilizado em aparelhos de tomografia, um exame indispensável para o diagnóstico e tratamento do vírus. Não há dúvidas, portanto, da relevância do abastecimento dos gases medicinais fornecidos pela autora. Desse modo, urge a necessidade de garantir a retomada do equipamento em questão, não apenas porque é um direito contratual, mas, sobretudo, em razão de sua essencialidade à população. Eminente magistrado, diante de todos os argumentos já expostos, e ainda considerando a pandemia do coronavírus, que já exige a redobrada urgência, atenção e observância do poder geral de cautela, requer à autora o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada e antecedente, em sede liminar e inaudita altera parte, para que seja determinado a ré a imediata devolução do tanque de gás da White Martins, no prazo improrrogável de 24 horas, sob pena de multa diária. É o que se requer.